A gente falou então sobre potências e agora a gente vai falar rapidinho sobre raízes, bem rapidinho mesmo. Bom, a nossa ideia de uma raiz é de fazer a operação inversa da potenciação. Então vamos lá, regrinha aqui, ó, acompanha. A elevado a n vale b, a gente fala que a raiz de índice n do número b é um certo a. Exemplo, 2 ao cubo vale 8, a gente fala então que a raiz cúbica de 8 é igual a 2. Então, você já deve ter falado raiz quadrada de 4 vale 2, raiz quadrada de 25 vale 5, coisas desse tipo. Mas tem um errinho que é bom a gente comentar aqui para evitar problemas. O erro clássico aqui é, quando você calcula uma raiz quadrada, de repente você pode cair na tentação de escrever algo do tipo raiz quadrada de 25 mais ou menos 5. Isso está certo? A resposta é não. Quando você tiver raiz quadrada, a gente vai ter sempre uma regra fundamental para trabalhar com isso daqui. Então, para evitar coisas como esse tipo de erro, a gente tem para as raízes quadradas a seguinte regra básica, fundamental de cálculo. Qual vai ser? Raiz quadrada de x ao quadrado vai ser definido como módulo de x. Por quê? Para evitar duplas respostas e inconsistências, a gente usa então essa propriedade, tá certo? Então, por favor, não esquece disso. Raiz quadrada de x ao quadrado é sempre módulo de x. Por quê? Porque isso evita que os alunos cometam erros do tipo: ah, professor, eu tenho raiz quadrada de menos 5 ao quadrado. Eu posso vir aqui e cortar? A resposta é não. Não tem essa de cortar. Ah, eu vou vir aqui e vou simplificar e vou escrever que isso daqui dá menos 5. Posso fazer isso? Não posso. Por que eu não posso fazer isso? Porque, infelizmente, eu tenho aqui uma regra fundamental de cálculo. Então, para as raízes quadradas, a gente vai usar sempre isso daqui. Portanto, quando isso foi escrito, isso aqui vai estar considerado errado. E para calcular a raiz quadrada, então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer exatamente isso. É raiz quadrada de menos 5 ao quadrado? Não tem problema. O que eu faço? Eu venho aqui e coloco módulo de menos 5, que é igual a 5. Beleza? Então agora a gente vai estudar aí algumas propriedades e uma regrinha básica para calcular raiz quadrada, cúbica, etc. Agora é corte.